Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Renata. Boa noite, tudo bom, né? Tudo bem com você? Falaremos. Vou falar com vocês aqui, claro. E eu acabei de postar um vídeo lá no canal do YouTube também, falando pouquinho sobre essa questão da Selic. Na verdade, boa noite, Pamela. Boa noite. Bom, Renata, o negócio da Selic, Polly deve estar entrando aqui também. Só tô vendo as meninas aqui que estão entrando. Eu até acabei de postar um vídeo lá no YouTube, no canal, saiu um vídeo lá falando também. Tinha até fiz um resuminho aqui, depois se você quiser, manda até foto para vocês. Fiz um mapa mental aqui, falando da Selic, mas vamos começar falando um pouquinho sobre ela. Mas o que é que acontece? A taxa Selic estava a 3%, né? Quando a gente iniciou a nossa mentoria, tinha acabado de ter um corte na taxa Selic, ou seja, já se passaram 45 dias, porque de 45 em 45 dias a taxa Selic pode mudar. De 45 em 45 dias tem a reunião do Copom, que decide se mantém a taxa Selic, se diminui ou se aumenta ela, né? Então, agora a taxa Selic foi para 2,25, sofreu um corte de 0,75. Né? Então, nossos investimentos no Tesouro Selic, a partir de agora, vão render menos 0,75% e tudo que está atrelado à Selic vai diminuir a rentabilidade também. É o que a gente já conversou aqui, que é tudo que está atrelado ao CDI, que o CDI é atrelado à taxa Selic, então o movimento que a taxa Selic fizer, esses investimentos de renda fixa também vão fazer, tá? Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Não, uma pessoa lá falando com a bateria. Vamos fazer. Mas, o que que acontece? Basicamente, o que é de reserva de emergência não vai mudar nada, tá? Se o dinheiro que está lá, boa noite, tricoteiras, isso mesmo, Polly, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando aqui um pouquinho da taxa Selic, que teve mais um corte. Então, isso, gente, para nós como consumidoras, não é ruim, não. Isso é bom, a taxa Selic. A gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar que a taxa Selic caiu. Na verdade, sim, a gente não pode ser egoísta de pensar que quer que a taxa Selic sobe só para os nossos investimentos subirem. Não, né? A gente tem que. A tendência é que a Selic fique no patamar menor mesmo, para nós como consumidor. Isso é muito bom, porque a tendência é que empréstimos fiquem mais barato para poder comprar uma casa, para poder fazer algum financiamento, alguma coisa. O crédito começa a ficar mais barato, as coisas começam a ficar mais baratas. E por que que o governo está diminuindo a taxa Selic? Para estimular o consumo. Por quê? Nos últimos meses, o consumo diminuiu por causa da pandemia. E o que está acontecendo? A nossa inflação ela está ali estagnada, correndo o risco de uma deflação.
né? A nossa inflação está controlada ali e chegando ao ponto, né, de ir diminuindo também a inflação, porque o consumo está pouco por causa da pandemia. Se o governo sobe essa taxa de juros e as coisas começam a ficar mais caras, aí que não vai ter consumo mesmo. Então, o que, que o governo faz? Vai lá, pega a taxa de juros, vai diminuindo ela, para ver se as coisas ficam mais baratas, para poder estimular consumo de novo. Basicamente é isso que acontece no mercado. Então, o que acontece para nós investidor? Igual eu comentei, o dinheiro nosso que está no Tesouro Selic, por exemplo, ou está no CDB lá de liquidez diária, que é um dinheiro de reserva de emergência, ou um dinheiro que nós vamos usar para os próximos meses, não tem muita opção para esse dinheiro, não. É ali que ele tem que ficar mesmo, não tem como. Você ir para um lugar que possa ter uma rentabilidade maior e correr risco. Agora, é um dinheiro que você não vai usar nos próximos meses, né, para cima de um ano aí, a gente já pode começar a brincar e colocar esse dinheiro em outro lugar. Por exemplo, em algum título lá do Tesouro que dá para fazer, que dê para fazer a marcação ao mercado, né, e fazer um lucro maior ali, igual eu conversei com a Renata esses dias, eu vou mostrar aqui, Renata, um outro aplicativo. Além lá do Tesouro Direto, tem outro aplicativo que a gente consegue ver um gráfico que eu vou explicar para vocês aqui, essa questão de quando a taxa diminui no Tesouro, quando a taxa aumenta, quando que é bom vender, quando que não é. Vou rever isso aqui com vocês. Boa noite, tricoteira, Thaís, boa noite, que bom que vocês estão aí. Nós estamos falando um pouquinho da taxa Selic. Então, o que acontece? Aí, como a taxa de juros está vindo num patamar muito baixo, o que acontece? O que nós vamos fazer? Nós que estamos com o dinheiro na renda fixa, o que nós vamos começar a fazer? Porque nós já estudamos e agora nós aprendemos, nós vamos começar a migrar para a renda variável. Porque o retorno da renda fixa já começa a ficar menos interessante. É o que os investidores estrangeiros fazem também. Quando a taxa de juros no Brasil era exorbitante, todo mundo que era estrangeiro vinha colocar o dinheiro aqui no Brasil. Agora que a taxa de juros está baixa, investidor estrangeiro não está querendo pôr dinheiro no Brasil, não, entendeu? Eles preferem investir lá em dólar do que investir em real, porque a taxa de juros está muito baixa. Apesar de que a taxa de juros nos Estados Unidos é menos de 1%. Né? Então, eles preferem vir ganhar 2,25 aqui do que ficar com 1% lá, né? Para quem quer investir em títulos públicos, né? Então, geralmente, eles investem em títulos públicos aqui no Brasil também, porque os nossos juros são maior do que o deles. Então, o que vai acontecer? Os ativos de renda fixa vão render um pouco menos, né? Vão render um pouco menos agora. E aí, as pessoas pegam o dinheiro dela que estão alocado na renda fixa, pega o dinheiro que eu falo, gente, não é dia de reserva de emergência, não. De reserva de emergência, nós não vamos mexer neles, não. Mas às vezes pode ser, a pessoa às vezes está com um CDB que está para vencer agora em julho, ou está com um dinheiro que vem de um CDB que venceu em maio, que venceu em junho. Por exemplo, a pessoa tem lá, sei lá, 20, sei quantos mil lá investido na renda, num CDB que está vencendo. O que ele vai fazer? Em vez dele pegar esse dinheiro e aplicar num outro CDB, ele vai investir na renda variável, ele vai comprar fundos imobiliários, ele vai comprar ações. Por que isso? Porque com a taxa de juros mais barata, em queda, as empresas, a dívida das empresas começam a ficar mais baratas, né? E elas veem oportunidade de investimento. Então, pode ser que as empresas agora, vendo a taxa de juros caindo cada vez mais, elas vão buscar empréstimos, financiamentos para aumentar a produção dela, expandir o mercado, produzir um novo produto, porque ela vê que o capital de terceiro ali está vantajoso para ela. E na hora que a empresa pega esse dinheiro para poder financiar produtos e serviços e fazer ela crescer, que a gente fala, né, alavancagem, fazer uma alavancagem aí, né?
que vai acontecer? Ela vai ter necessidade de mão de obra. Então, quando a empresa começa a crescer e ela tem necessidade de mão de obra, o que vai acontecer? Ela vai contratar. E aí vai começar a gerar emprego de novo. E aí o cara que estava desempregado, e agora ele vai estar empregado, ele vai ter renda. E a renda dele vai servir para quê? Para comprar comida, para comprar roupa, para comprar imóvel. E aí começa a girar. Então, a tendência da taxa de juros cair é essa. E aí o pessoal vai migrando para a renda variável, por quê? As empresas ficam com potencial de, no longo prazo, lucrarem muito e elas vão dividir o lucro depois com os acionistas. Então, a visão nossa de investidor é chegar nesse nível, de virar sócio das empresas, para a gente poder receber lucro, entendeu? Mas é tudo com cautela e é um passo de cada vez, que são os passos que nós aprendemos aqui. Então, esses dias todos que a gente ficou junto, a gente aprendeu uma base para a gente poder ir dando os próximos passos, que é aos poucos vocês vão migrando para a renda variável. Mas o que acontece? Quando você pega a taxa DI, que é uma taxa ali, né, que é referencial do CDI e tudo mais, essa taxa DI, que é essa taxa meio que de juros entre os bancos, ela está quase 4%, que é a taxa futura, dos juros futuros. O que vai acontecer? Nossa, escreve aí que eu estou falando. Nossa taxa Selic vai voltar a subir. Ela não vai ficar assim. Ela não vai ficar assim. É por isso que a gente tem que ter diversificação de carteira. Por isso que a gente tem que ter tanto renda fixa como migrar aos poucos para renda variável. Porque a taxa de juros vai voltar a subir. Ela não vai ficar nesse patamar por muitos anos. Provavelmente. Entendeu? Porque o que vai acontecer? A taxa de juros baixa demais e a gente passando essa confusão da pandemia, o que vai acontecer? Nós vamos começar a consumir drasticamente. E na hora que o pessoal começar a consumir demanda demais, o que vai acontecer? A inflação vai subir de novo. E o que o governo tem que fazer para controlar a inflação? Subir taxa de juros. Entendeu? Foi uma das primeiras aulas que nós conversamos sobre essa questão do IPCA, inflação, taxa Selic. Então, a taxa de juros, a taxa Selic é uma jogada aí do governo para poder controlar a inflação, né? Estimular o consumo ou retrair o consumo. Então, na hora que a inflação começar a subir de novo, porque o consumo vai voltar de novo e vai ter muita demanda e pouca oferta, a taxa de juros provavelmente vai subir um pouquinho de novo. Entendeu? E aí vai ser o mesmo raciocínio, né? A taxa Selic subiu, nós vamos manter nossa reserva no mesmo lugar, tudo tranquilo. Quem tiver renda variável, quem não tem, vai ir caminhando aos pouquinhos. Mas é basicamente isso aí, tá? Então, quem está com estratégia, quem tem estratégia de investir no Tesouro IPCA, pode manter a estratégia. As taxas não tiveram tanta variação, pelo que eu estava olhando aqui como é que fala? No gráfico do IPCA, porque ele sempre vai estar acima ali da inflação. Então, nesse momento conturbado aí, quem investir em títulos públicos é nos IPCAs, que a gente já estudou. É a melhor opção, tá? Porque a gente vai ficar ali resguardado da inflação. Kézia, acho que eu sou uma das poucas aqui que não investe em nada. Preciso começar. Devo começar dividindo o valor que quero iniciar entre variável e fixa? Thaís, você ainda não. Eu acho que ainda você não, nesse primeiro momento, talvez o que você vai analisar primeiro? É a questão da reserva de emergência. Então, se você vai começar a montar sua reserva, então é preferível que você ainda não invista na renda variável. Ou que você pegue R$ 100 a título educacional, para você entender, entendeu?
Então, inicialmente, isso que você vai pensar. Como que está a minha reserva hoje? Aí você vai pegar e vai distribuir em ativos de renda fixa por enquanto, tá? Que vai montar reserva, vamos colocar no Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, e aí depois nós vamos diversificar um pouquinho com o Tesouro IPCA mais, por exemplo, 2026, um pouquinho no IPCA 2035, já pensando no futuro da aposentadoria, ou poder fazer uma marcação ao mercado, vender antes e fazer um lucro depois, entendeu? E aí, isso que você vai analisar. Então, nós vamos analisar isso. Tudo depende a partir de como está a nossa reserva, tá? Porque você pega um dinheiro para poder investir, mas a gente vai analisar como que está a minha reserva, né? Preciso inteirar ela um pouquinho ali para eu não ficar desfalcada e vou alocando o dinheiro primeiro ali na renda fixa. Mas fica a dica: do dinheiro que você tirar para investir, pega R$ 50 ou R$ 100 para a gente poder fazer o teste na renda variável, mas não pegar, tipo assim, você vai pegar R$ 1.000. Aí você pega metade para na renda variável e metade na renda fixa. Você que vai começar ainda e analisar como que vai estar a sua reserva de emergência, não aconselho você pegar metade e colocar na renda variável, não. Investir em ações de uma vez, não. Tá? Pega ali, se for R$ 1.000, pega ali 50, R$ 100 para a gente poder fazer o teste e você começar a conhecer ali a renda variável. Mas o ideal é que você comece primeiro ali pela renda fixa e aí depois vai diversificando. Poli, na mesma situação da Thaís. Poli, é isso aí. Você, como a gente já conversou, eu sei que você tem uma reserva de emergência, né? Então, desse dinheiro da reserva para frente, a gente já pode começar a diversificar mais, tá bom? Então, o negócio é a gente raciocinar o que a gente vai fazer a partir de como que está a minha reserva. Eu tenho uma reserva que já começou, eu vou começar a montar minha reserva agora, porque isso é muito importante, tá? É importante diversificar? É, mas vamos analisar primeiro como que está a nossa reserva de emergência, tá bom? Não fiquem sem reserva, gente, de todo coração, tá? Não fiquem sem reserva, porque se acontece um imprevisto na vida de vocês, é um passo para vocês endividar, tá? E eu não quero isso jamais, isso para mim, muito menos para vocês, né? Então, Poli, tem sua reserva? Beleza. Você falou que a gente ia fazer uma estratégia com aquele investimento que você tinha lá, você ia diminuir o aporte de um investimento, aí essa diferença do aporte que você fazia naquele investimento, a gente pode começar a diversificar ele, tá? Mas depois a gente pode conversar individual e eu vou orientando vocês, tá bom? Então, o que está acontecendo agora? O CDI, nosso CDB lá do CDI, vai de 3%, de 2,90? 2,90? Esqueci quanto que o CDI estava. Agora o CDI está rendendo 2,15% e a poupança 1,58%. O nosso foco é sempre ganhar da inflação. O IPCA de maio de 2020 fechou em 1,88 e a poupança está 1,58. Então, ela está sempre perdendo da inflação. E o nosso objetivo é não perder da inflação. Mas é gradativo. O que eu quero aqui com vocês é plantar essa consciência da diversificação da carteira, não esquecendo da reserva de emergência, entender ali a diversificação da renda fixa e ir migrando aos poucos para a renda variável, porque foi o que eu fiz, sabe? Deu certo para mim assim, e eu vivi muito tranquila dessa forma, indo bem conservadora, e assim deu certo para mim. Então, eu imagino que a maioria de vocês que estão aqui, todas são conservadoras, igual eu, né? No sentido de que a gente quer ir devagar, porque a gente não quer correr o risco de perder dinheiro, né? Porque a gente fica nessa ansiedade. Ai, meu Deus do céu, a renda fixa não está rendendo nada. Mas é melhor render 2% do que perder 30% na Bolsa de Valores. E se a gente não entende o que a gente está fazendo lá, pode vir o desespero.
entendeu? Pode ganhar o dobro? Pode, mas tem a questão da desvalorização no curto prazo. Então, vocês têm que ir para a Bolsa de Valores preparadas que, na mesma hora que vocês vão estar com lucro, vocês podem estar no prejuízo, mas o que importa é o longo prazo. Tá? Essas quedas que igual a gente passou agora, no futuro ela vai ser simplesmente um risco no gráfico lá embaixo e voltou a subir de novo, entendeu? Então a bolsa agora está dando uma controladinha ali, está voltando a subir. Então, quem, né, quiser pegar uma parte do dinheiro didaticamente para poder começar a entender como que funciona ali com pouco, né? A gente começa com pouco, arrisca com pouco, porque se perder, perde pouco, né? Mas eu nunca perdi dinheiro na bolsa, entendeu? Porque quando a gente vai com calma, a gente não perde. Não perde. Como eu comentei com vocês, minhas ações estavam no prejuízo, mas eu não vendi. Porque para que eu vou vender? Se as empresas que eu comprei, eu sei que são empresas para o longo prazo. Eu sei que elas vão recuperar daqui a pouco. Agora, a pessoa que entra, não entende o que ela está fazendo. Na hora que ela começa a ver o prejuízo, ela desespera, vai lá e vende, pronto. Ficou com prejuízo e fala que bolsa de valores não dá dinheiro. Tipo assim. Não é isso que eu quero de vocês, tá? Mas se tiver mais alguma dúvida em relação aí à taxa Selic, vocês podem enviar, tá? Resumo da ópera é isso. Dinheiro que é de reserva, não tem problema, vai ficar no CDI, liquidez diária, no Tesouro Direto, tá bom? O dinheiro que a partir daí não é reserva, aí nós vamos migrando para os Tesouro IPCAs, que vão nos resguardar da inflação, e depois quem tiver com uma reserva controlada vai começar a migrar para fundos imobiliários e ações. Beleza? O que eu queria falar aqui para vocês agora tem um aplicativo, um site que ele chama T Direto. T Direto. O que ele faz? Ele traz os títulos aqui para a gente. Me fala aí se vocês estão vendo direitinho. Eles trazem aqui o título para a gente. A Flávia não tá aqui, não. Flávia não chegou aqui, não. Teve um dia que a Flávia comentou. Eu comentei com vocês um dia, mas depois, conversando com a Flávia no privado, ela tá assim: ah, taxa do tesouro. Acho que era o pré-fixado. Pré-fixado ou IPCA, não sei. Tava X tanto por cento. E ela conversando comigo. Aí, na hora que a gente acabou de conversar, ela voltou lá no tesouro, a taxa já tinha mudado. Aí ela, que saco desse tesouro, tô aqui conversando com você para decidir o que eu vou fazer. A taxa foi e mudou. Então, aqui você consegue ver mais ou menos períodos que mudam, olha. As taxas, olha aqui, olha. Começou o dia, 9h30 da manhã, começou a taxa. Teve uma alteração na taxa, olha. Depois, 11h50, quase meio-dia, a taxa vai lá, altera de novo. Depois, 1h30, a taxa vai lá e altera de novo. Depois, 3h20, quase 3h30, a taxa vai lá e altera de novo. Tá vendo? Então, a taxa começou, por exemplo, do Tesouro IPCA mais 2035 em 4,04, depois ela foi para 4,02, compra e venda, né, que tem aqui. 4,09, 4,04. Então, assim, aqui a gente consegue ver mais ou menos os horários da taxa que corre o risco de mudar. A taxa do Tesouro corre o risco de mudar nesses horários aí, porque o Tesouro Nacional, ele faz algumas alterações durante o dia. Então, para vocês ficarem espertos, quando tiver mais ou menos nesses horários, corre o risco de mudar. E aí, vou simular aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035. Então, o site, gente, o site é esse aqui, ó, T.direto. Vou mandar para vocês. T.direto. E aí, a gente vai vir aqui, ó, gráficos. Lá em cima, gráficos. E aí, eu vou selecionar o IPCA 2035. E vou colocar aqui, data inicial. Coloquei uma data inicial aqui, 20 de março,
tá? Só para a gente simular. Porque outro dia eu estava conversando com a Renata, que a gente já tinha tido uma aula em relação a isso, mas isso sempre gera dúvida, gente. Isso sempre gera dúvida. Eu também custei aprender isso. Essa questão de se eu comprar, na hora que eu for ver, isso funciona com os IPCA. Tesouro Selic não, tá? Tesouro Selic não tem disso aqui, não tem essa questão da gente analisar na hora da venda, não, tá? Só o prefixado IPCA que a gente analisa ali se a taxa está maior ou menor do que o que eu comprei. Então, para você vender o título antecipadamente, isso chama marcação a mercado. Para a gente vender o título antecipadamente da data, a gente precisa analisar se a taxa que está sendo praticada naquele momento é menor do que a que eu comprei ou é maior do que a taxa que eu comprei. É isso que a gente precisa entender para saber se a gente vai ter lucro ou prejuízo. Nesse gráfico aqui, olha, a gente consegue ver a diferença do seguinte: a parte de cima do gráfico é a percentual, a parte de baixo é o valor do título. Então, aqui, ó, quando o quando a taxa aumenta, olha só, dia 23 de março, a taxa do Tesouro IPCA mais 2035, a taxa fixa, né, dele, né, tava 5,07. 5,07. Foi a maior, aqui, ó, a gente vê aqui, olha, menor valor, maior valor. Então, o maior valor foi 5,07 e o menor valor desse período, do dia 20 de março até hoje, o menor valor foi 4,09 e o maior valor foi 5,07. Então, em 23 de março, ela bateu a máxima desse período que nós estamos agora em 5,07%. Um tesouro IPCA com uma taxa dessa é bom. Se aparecer isso de novo, vocês podem comprar, tá? Se o Tesouro IPCA mais 2035 bater essa taxa de 5% de novo, é uma boa taxa, tá? 5% a mais do que a inflação, 5% de rentabilidade real é muito bom, tá? Porque a taxa Selic não está 2%. E aí, se você tira ali os impostos e diminui da inflação, vai ficar, a nossa rentabilidade real vai ficar bem pouquinha. Então, se você pega um tesouro PCA+, com uma taxa de 5%, é uma boa taxa. E aí, o que a gente vê? Que quando a taxa sobe, olha, aqui no gráfico, tá vendo? O pico mais alto do gráfico. Quando a taxa sobe, o que acontece com o meu título? O preço do título cai. O preço do título cai. Então, aqui, ó. Quando a taxa sobe, a taxa estava aqui, ó. Aqui, ó. 4,70. Quando a taxa estava 4,70 no dia 20, o preço do título estava 1.600. Então, a taxa 4,70, o título 1.648. A taxa subiu para 5,7, o título veio para 1.500. Então, se a taxa diminui, o preço do título aumenta. Se a taxa aumenta, o preço do título diminui. Então, se eu comprei se eu tivesse comprado aqui no dia 20 a uma taxa de 4,70 e vendido a 5% no dia 23, eu tinha tido um prejuízo. Por quê? Olha só. Meu título valia 1.600 e eu ia vender ele por 1.500. É complexo um pouquinho isso, gente, mas dá para entender. É com o tempo. Mas eu quero que vocês depois abram esse gráfico para vocês começarem a interpretar isso. Tá bom? Porque isso não vai servir só para agora, não. Igual eu falei com vocês, essas análises vai servir para a vida inteira. Um tempo que vocês forem investidora nessa terra. Então, a Renata me perguntou: eu comprei o título a uma taxa. O certo é eu vender quando essa taxa tiver maior ou menor do que a que eu comprei?
menor. O Tesouro Direto, ele é inversamente proporcional à Bolsa de Valores. O Tesouro Direto, a gente compra quando a taxa está alta e vende quando a taxa está baixa. Se você for levar até o vencimento, não tem nada disso aqui não, tá, gente? Isso aqui é para vender antecipado. Vender antes da data do vencimento. Então, se você comprou uma taxa X e você quer vender antes para realizar um lucro, por exemplo, ou precisa do dinheiro antes, você tem que analisar. A taxa do dia que você for vender tem que estar menor do que a taxa que você comprou. Então, no Tesouro, a gente compra na alta e vende na baixa. Na Bolsa de Valores é o contrário. A gente compra na baixa e, se for vender, vende na alta. Tá? É isso que vai acontecer. Então, esse gráfico aqui dá para começar a entender, porque você vê, olha, quando a taxa, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, dia 14 de maio, a taxa estava 4,89 e o preço do título estava 1.600. Então, eu comprei 4,89 nesse dia. Meu título valia, eu comprei ele a R$ 1.600. Gente, R$ 1.600 eu tô falando é o preço do título inteiro. A gente só compra a fração, tá? Que é aquela referência de R$ 35 que a gente compra. A gente compra 0,1 do título, 0,1 em 0,1. Mas o título, ele vale, ele tem o valor dele, a gente compra fracionado o título. Tá? Então, esse valor de 1.600 e tantos, 1.400, 1.500 que eu estou falando aqui, é o valor do título inteiro. O IPCA mais 2035 vale isso tudo, só que a gente compra fracionado. Tá? Então, por exemplo, aqui no dia 14 de maio, a taxa estava 4,89 e o título valia 1.600. Vou arredondar aqui, valia 1.600. Chegou no dia 26 de maio, olha só essa queda que a gente teve aqui, olha. No dia 26 de maio, deu de 4,83, 4,89, a taxa caiu para 4,27. Olha só, a taxa caiu e o que aconteceu com o preço? Olha, subiu. Ou seja, quando a taxa cai, meu título valoriza. Entendeu? O gráfico é inversamente proporcional, olha. Taxa caiu e o que aconteceu com o preço? Subiu. Então, quando eu compro na taxa alta, e se eu vender na taxa mais baixa do que eu comprei, meu título vai estar valendo mais. E é por isso que eu fico com lucro. Entendeu? Se tiver dúvida, vocês voltam nessa aula e vocês assistem ela de novo, tá? Então, eu queria mostrar esse aplicativo aqui para vocês começarem a entender taxa com valor do título, para vocês verem que nessa brincadeira aqui, gente, por que a gente não pode desprezar o Tesouro Direto? Porque nessa brincadeira desses gráficos, você tá vendo alto e baixo, dá para fazer dinheiro nisso, de forma conservadora, entendeu? Não necessariamente que a gente precise ir direto de cara, tipo, para a Bolsa de Valores, porque dá para a gente aproveitar essas altas aí e quedas do tesouro também e fazer um lucro com o tesouro. Então, é importante que vocês precisam saber que isso existe, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês é o quê? Lembrar vocês do SEI. O que é o SEI? Quando vocês fizerem a conta, né? Fizeram a conta na corretora, ou começarem a fazer. Eu não sei como é que o Banco Inter vai fazer, porque meu primeiro investimento foi na Modal Mais. Mas o que eu quero que vocês façam? Quem ainda não tem, quem ainda vai começar, busca no e-mail de vocês SEI, CEI, porque vocês precisam saber se vocês já têm essa senha do canal eletrônico do investidor. Lá, gente, tem a vida de vocês. É esse site aqui, ó. Lá tem a vida de vocês. De tudo que a gente compra, vou entrar aqui para vocês verem. Esse aqui é o site, ó, canal eletrônico do investidor.
Tá vendo? Vocês precisam entrar aqui. É aqui que eu vou buscar informação para poder fazer declaração de imposto de renda também. Aqui a gente vê tudo do Tesouro Direto que eu investi, que eu vendi, que eu ganhei, e tudo da Bolsa de Valores, a ação que eu comprei, a ação que eu vendi, dividendo que eu recebi, tudo, tudo. A nossa vida fica aqui dentro de investidor, tá? Então, quando a gente entra lá nos aplicativos, da aula que eu falei com vocês dos aplicativos para gerenciar a carteira, Kinvo, Trademap, Real Valor, quando a gente coloca o SEI, ele linka com esse site e faz a importação de tudo que está aqui para dentro do aplicativo, para ficar mais fácil da gente acompanhar do que ficar entrando aqui dentro toda hora. Entendeu? Então, isso aqui é importante para vocês. Agora, você não sabe, o que você vai fazer? Você vai entrar no site sei.b3.com.br, entra no site, coloca o seu CPF e vai em gerar a primeira senha, tá bom? Se vocês não receberam nada no e-mail, vem aqui, gerar a primeira senha ou esqueci a senha. E vocês vão entrar. Para vocês começarem a acompanhar o andamento de vocês. Ó, aqui, o que a gente vai ver? Aqui em cima tem um menu, investimentos, carteira de ativos, derivativos, é o mesmo que está aqui embaixo. Proventos, então quando você começa a receber dividendos ou receber, qual que foi? Tipo no Tesouro Direto Semestral, que quando você receber aqueles cupons, se for o caso no futuro, extratos informativos, a gente extrato do Tesouro Direto, você consegue ver seu extrato do Tesouro Direto aqui também, então a nossa vida está aqui. E aí, o que vem falando? Olha, posição de carteira de ativos. Como que tá minha posição hoje? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho 56% em ações. Tá vendo? Em Tesouro Direto, eu tenho 33% investido em Tesouro Direto e 10% está em fundos imobiliários, tá? Mas isso, 56% da renda investido em ações é muito. Só que o valor que eu tenho investido ainda é pouco. Então, 56% para mim, não. Hoje, como o dinheiro que eu tenho investido, porque eu ainda estou construindo o meu patrimônio, né? Eu ainda não tenho um patrimônio grande, então é relevante, né? No meu caso aqui é moderado. Então, minha carteira está distribuída assim hoje: 56% em ações, 33% no Tesouro Direto e 10% em fundos imobiliários. E essa estratégia, por enquanto, para mim, está tranquila. Entendeu? Daqui a pouco eu posso aumentar minha renda variável, ou diminuir a renda variável e aumentar lá minha renda fixa. Então, cada um vai montar a sua estratégia. Então, aqui eu consigo ver, né, a minha percentual, e se eu for clicando aqui, eu vejo meus ativos, você vê todos os detalhes da sua vida aqui. Então, é importante que vocês tenham acesso aí, saber que existe esse SEI, como que entra, porque na hora que vocês começarem a investir, por exemplo, no ano que vem, para vocês precisar de algum detalhe em relação ao imposto de renda, vocês vão entrar nesse site aqui, vocês conseguem ver extratos de tudo que passou dia 31 do ano, que virou para poder declarar. Então, quem investiu no ano passado pode entrar aqui e ver informações, tá? Que extratos. Deixa eu ver aqui. Se você investir em ações no ano passado, tem uma das meninas aí que já investem, vocês podem vir aqui investimentos e proventos, para poder declarar os proventos que vocês receberam no ano passado. E depois vir em extrato do Tesouro e extrato BMF Bovespa, que é o da Bolsa, e ver quais ações que passou no dia 31 de dezembro. Você só declara o que passou do dia 31 para o dia 1º do outro ano, tá bom? Não é tudo que aconteceu sua vida inteira no ano inteiro, não. Só os proventos, né? Que tem que fazer do ano inteiro.
Mas, enfim, eu quero que vocês tenham conhecimento desse site, porque é aqui que passa informações para vocês, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês agora, principalmente para as meninas que ainda não investem em ação, que é a maioria de vocês, né? O home broker, né? Home broker, quando vocês entrarem dentro da plataforma, que seja do Banco Inter ou de alguma corretora, vai estar escrito lá, home broker. É ali que a gente compra ações e fundos imobiliários, tá? Então, tudo que é relacionado à renda variável e a ações, a gente compra ali. Obrigada, amor. Eu vou acabar aqui, que eu vou comentar. Então, o home broker que a gente faz as nossas operações. Então, o home broker é a nossa mesa de operações em casa. Então, eu vou abrir para vocês aqui o home broker do site da Clear, que é onde eu invisto. Mas, geralmente, eu uso o aplicativo do celular. Aqui eu vou mostrar no site. O que vai mudar de uma corretora para outra, de um banco para o outro? Só o designer. O layout, ele é basicamente o mesmo. Então, eu quero que vocês entendam. O book de ofertas, onde compra, onde vende. Gente, isso aqui eu tô passando bem superficial, tá? Não tava nem minha programação ficar falando detalhes aqui, porque nossas aulas, como eu tive que substituir, então eu resolvi substituir falando de renda variável para vocês, porque a gente precisa conversar sobre isso também. Mas nosso tempo é curto, olha só, já vai dar 10 para 9. A hora passa assim, ó. E eu achei que hoje eu ia fazer essa aula com 40 minutos, tá? Mas é porque no início a gente conversou bastante. Mas então, eu vou abrir aqui agora o Home Broker para mostrar para vocês e que vocês entendam como que funciona ali. A galera que quer comprar, a galera que quer vender. Quando vocês entrarem para fazer, o raciocínio é o mesmo, mas vai mudar o layout. Por exemplo, o da Clear, a cor é azul e branca. O do Banco Inter é laranjado com verde. Tipo assim, entendeu? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, vou abrir aqui, deixa eu ver se vai. Se eu vou precisar de colocar a senha de novo. Aí, vamos ver se tá dando para vocês verem, ó. Esse aqui é o home broker da Arclia. Então, nessa primeira tela, o que a gente está vendo? A gente está vendo a cotação das ações das empresas, tá? Então, aqui que a gente vê a cotação das ações, primeiramente. Quando você quer fazer uma operação de compra ou de venda daquela ação, no caso aqui da Clear, isso aqui que pode diferenciar, mas pouca coisa. O nome que a Clear usa para poder fazer a transação é swing trade. Na última aula eu falei com vocês que swing trade é uma operação que você compra e vende na outra semana e tudo. Mas aqui a Clear, independente disso, você entra nessa opção aqui do lado. Entendeu? Igual eu compro para não vender. Mas mesmo assim, para eu poder realizar, o campozinho que fica disponível para entrar chama swing trade. Aqui, nesse caso, tá? Da CLI. A diferença vai ser isso, que provavelmente lá no Banco Inter não chama swing trade. Você vai entrar, depois eu vou ver como que tá escrito lá e falo para vocês que investem por lá. Então, a gente vem aqui eu vejo a cotação que eu estava falando para vocês, olha, Petrobras fechou hoje, isso aqui eu estou vendo o mercado de hoje, que fechou, né, 16 horas, 18 horas. Petrobras fechou dia 21, de 21,59 reais. Azulzinho significa que fechou positivo. Ó. Vale fechou R$ 56,08. Fechou negativo, ó, vermelhinha, menos 0,21. Vale fechou hoje com uma queda. Então, Bradesco fechou com queda, Ambev fechou com uma queda, Unibanco fechou com lucro, positivo. E por aí vai, interpretando até as cores. Então, o quadradinho que está azul é porque a empresa fechou com lucro nesse dia. O quadradinho que está vermelho, a empresa fechou com prejuízo nesse dia. Vão falando aqui no chat se vocês estão entendendo, tá bom? Se está muito complexo para vocês. Então, nesse caso aqui,
Eu vou entrar aqui no cantinho, onde está escrito o Swing Trade, para vocês entenderem aqui como que funciona. Esse aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, ele chama book de ofertas. O que é o book de ofertas? É aonde tem pessoas querendo comprar e tem pessoas querendo vender. Então aqui, olha, tá vendo que um lado é vermelho e o outro lado é azul? Então as cores elas vão falando, vão conversando com a gente também, tá? As cores vão conversando com a gente também. E qual que é a diferença entre elas? Ó, quando a gente vem aqui, ó, embaixo também, eu vejo que aqui tá azulzinho, compra, venda. Tá vendo? Aqui embaixo, tá vendo que aqui embaixo mudou de cor? Olha aqui essa parte inferior aqui, ó. Compra tá azulzinho, venda ficou vermelhinho. Então, o lado que tá azulzinho, que esse lado aqui, são pessoas que querem comprar. E o lado que tá vermelhinho são pessoas que querem vender. Entendeu? E aqui embaixo, se eu quiser comprar, eu vou mandar a ordem que a gente fala nesse quadradinho azul. Se eu quiser vender, eu vou mandar nesse quadradinho vermelho. E aqui embaixo eu vejo as minhas ordens. Então, quando a gente fala compra e venda, são ordens. Eu mandei uma ordem e eu tenho que esperar essa ordem ser executada. O que significa essa ordem ser executada quando a gente está comprando uma ação ou um fundo imobiliário? Tá vendo que tem muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender? Olha o que acontece. As pessoas querem comprar essa ação aqui que eu estou mostrando para vocês é da Petrobras, tá? É a primeira que está selecionada lá, da Petrobras. As pessoas querem comprar Petrobras, olha aqui, olha. A gente começa daqui, ó. O preço que está no mercado, R$ 21,59. R$ 21,59. Aqui, ó, o primeiro quadradinho, primeira coluninha, tem 300 pessoas, 300 ordens, querendo vender por R$ 21,50, querendo comprar, porque o azulzinho é comprar. Essas pessoas de cá querem comprar por R$ 21,58, R$ 21,56, R$ 21,55, R$ 21,48. Então, as pessoas querem comprar por menos do que o mercado está precificando. E as pessoas que querem vender do lado vermelhinho, olha por quanto que elas querem vender. 21,60, 21,61. Então, o valor aqui, olha, as pessoas querem vender por um valor maior do que as pessoas de cá querem comprar. Então, um lado as pessoas querem vender, o lado vermelhinho as pessoas querem vender por um valor maior do que as pessoas do lado azul querem comprar. E o que essa ordem significa? A bolsa de valores, quando você manda uma ordem, ela tem que fazer um match das ordens. Porque ela vai encontrar alguém que queira vender pelo mesmo preço que você quer comprar. Ou alguém que vai comprar pelo mesmo preço que você vai vender. Então, você coloca o valor que você quer comprar, por exemplo, uma ação, a bolsa, o que ela vai fazer? Ela vai encontrar alguém que quer comprar, que quer vender para você daquela mesma ação, e vice-versa. É assim que vai funcionando. Deu para entender? Ou deu bug aí? Isso, gente, quando a gente começa a praticar, isso assim, é fichinha. Isso é o de menos. Porque o importante é que vocês entendam que o book de ofertas, ele significa isso. Sempre um lado vai ter pessoas querendo comprar e o outro lado pessoas querendo vender. E ali no meio, o preço da média que o mercado faz entre quem quer vender e quem quer comprar. Beleza? E aí, o que a gente acontece? Existe o lote padrão, que é de 100 em 100 ações, e o lote fracionário, que é de uma em uma ação. Então, para a gente comprar no lote fracionário, a gente tem que colocar o F na frente do código. Lembra que na aula passada eu dei o exemplo das. Peraí, engasguei. Lembra que na aula passada eu dei o exemplo das ações ordinárias e preferenciais que terminam com 3 ou com 4? Por exemplo, vale 3. Se eu quiser comprar uma ação de vale, eu tenho que colocar aqui, né, nesse lugarzinho que eu tô ali para comprar, eu tenho que colocar vale 3
F na frente. Porque se você não coloca o F, ele vai achar que você está querendo comprar 100 ações de uma vez no lote padrão. Então, para a gente comprar de uma em uma, de duas em duas, de três em três, até 99, você tem que colocar o F na frente do código da ação da empresa. Beleza? Então, é uma passagem rápida aqui nisso aqui para vocês, igual a Thaís aqui comentou, olha. Deu para entender, sim, que bacana, nem imaginava como funcionava. Pois é assim que funciona. Então, assim, depois que a gente entende isso aqui, o negócio é a gente começar a interpretar qual empresa que eu vou comprar, né? Então, dentro do home broker funciona assim. Tem o book de ofertas, onde tem pessoas querendo vender, pessoas querendo comprar. Você manda sua ordem de compra e venda e a bolsa de valores ela faz o match em quem quer comprar, em quem quer vender, tá? Então é por isso que existem empresas que a gente fala que tem alta liquidez e baixa liquidez. Igual eu falei com vocês, o Tesouro Direto, ele a liquidez dele é, como que eu falo assim, é 100% no sentido de que o Tesouro Nacional, ele recompra o título de você a qualquer momento. Então, qualquer hora que eu quiser vender qualquer título, eu sei que o Tesouro vai comprar de mim. Mas agora, se eu tenho uma ação que ela é pouco negociada, ela é pouco líquida, então às vezes eu estou precisando ali vender aquela ação, R$ 1.000 de ação. Se não tiver ninguém querendo comprar, eu não consigo vender, não. Entendeu? Porque precisa ter quem compra e quem vende e quem compra. É assim que funciona o mercado de ações da renda variável, tá bom? Era isso que eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês hoje. Então, aqui, olha, se eu for mudando para frente, eu vejo as outras empresas. Eu vejo o Vale, eu vejo Magazine Luiza, quem estava querendo comprar, quem estava querendo vender, e por aí vai passando. E aqui embaixo, se eu quisesse comprar, eu colocava a quantidade e tal, vai preenchendo, né? Então é assim por dentro da corretora que funciona, né? Então, todas as corretoras é esse raciocínio, tá? Vão mudar a cor, vai mudar o design um pouquinho, mas esse layout do booking, de pessoas querendo comprar, vender, ordem, isso é bem parecido. Depois, por curiosidade, quem tem aí, todos vocês já têm corretora ou o Banco Inter, né? Entrem dentro do Banco Inter, lá em investimentos, e fica assim, home broker. Lá no Banco Inter fica até assim, 100% gratuito. Entrem por curiosidade. Só para vocês fuçarem lá, vai clicando nas abinhas lá dentro do home broker, só para vocês familiarizar com a ideia, tá bom? Mesmo se não for comprar nada por agora, mas é importante que a gente vai aprendendo, porque na hora de executar, a gente já está por dentro do assunto. Meninas, então é isso. Muito boa noite, tá bom? Se ficou dúvida, vocês podem mandar aí. Se tiver ficado dúvida da aula passada, quem não viu a aula passada, reveja a aula passada, tá? Que a gente fez uma introdução ali na renda variável, eu falei muitos conceitos, o por trás ali da empresa, o porquê que a empresa abre capital, tá bom? Então, a gente teve esse bate-papo na última aula. Eu vou ficar de confirmar com vocês, porque eu queria que o Daniel, colega meu, educador financeiro, venha dar uma aula para a gente, conversar mais um pouquinho de renda variável, mas aí na visão dele, com ele falando outras coisas que eu não falei ainda, na segunda-feira, na nossa aula da segunda-feira. Então, eu falei, provavelmente hoje é a nossa antepenúltima aula, porque na segunda-feira, se eu agendar com o Daniel, para ele vir conversar com a gente, vai ser nossa penúltima aula, e aí o encerramento das nossas aulas ao vivo fica para a próxima quinta-feira. E aí eu queria ver com vocês, na nossa aula ao vivo de quinta-feira que vem, que provavelmente vai ser o nosso encerramento, eu queria fazer uma chamada ao vivo com vocês, de vocês aparecerem aqui na tela também. Vocês topam? Para a gente se ver
para eu poder ver a carinha de vocês e vocês ver umas às outras, para a gente poder fazer o encerramento da nossa aula ao vivo, com todo mundo se vendo e a gente compartilhar nesses dias todos o que cada uma evoluiu, nem que seja um pouquinho, eu tenho certeza que alguma coisa ajudou vocês. Então, eu queria que a gente se vesse aqui na tela, não só vocês me vendo, mas eu queria ver o rostinho de vocês e vocês vendo as outras. E eu queria a gente um bate-papo para a gente poder compartilhar, né, o que a gente aprendeu nesses últimos dias, porque eu aprendi muito com vocês também. Porque toda vez que eu vou ensinar alguma coisa, eu tenho que reestudar, reestudar, né, para poder estar passando essa informação para frente. E o meu pedido, novamente, igual falei para a aula passada, igual eu falo com vocês, tudo que vocês aprenderem um pouquinho de hoje, compartilhem com alguém, nem que seja com o marido, com o irmão, com um amigo, amiga do serviço. Não, tive uma aula chique, que tal, de renda variável, que eu vi como é que funciona, que tem gente que quer comprar, outra vender, e aí a bolsa tem que fazer um match, e tal, tal, tal. Não sei. Compartilhem, no mínimo, uma coisinha que vocês aprenderam nova. E é assim que a gente vai reaprendendo, quando a gente vai ensinando, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. E aí, eu fico de confirmar se o Daniel vem na segunda-feira. E nossa aula ao vivo de encerramento na quinta-feira. E eu quero fazer um chat ao vivo com vocês aqui na tela. Tá bom? Todo mundo aparecendo aqui para a gente poder conversar juntas. E aí, a gente encerra nossas aulas ao vivo na quinta-feira que vem, mas eu vou ainda conversando com vocês no privado, beleza? A gente. Porque agora, o que acontece? A gente passou o conteúdo, a gente aprendeu muito aqui, teoria com prática, mas a prática de eu mostrando. Ai, não acabou, eu tenho que gravar aulas para vocês ainda, tá? Não esqueci, não. Eu vou gravar a aula comprando títulos do Tesouro, vou gravar uma aula vendendo títulos do Tesouro também, porque na hora que vocês estiverem executando, nossa, como é que foi mesmo? Como é que compra mesmo? Como é que vende mesmo? Vocês vão, acessam a aula, reveem e conseguem fazer, tá? Então, tô para postar essas duas aulas gravadas para vocês, porque em vez de vocês reverem uma aula de 1 hora, vocês reveem uma aula de 15 minutos, 10 minutos e relembram como que faz as operações, tá? Então, vou gravar essas aulas ainda. E a partir do momento igual a Thaís, a Poli, que eu sei que agora só falta realmente começar a investir. Então, eu preciso que vocês façam esse próximo passo para a gente poder ir tirando as dúvidas. E à medida que vocês for realmente praticando, que vão ter as dúvidas, tá bom? Pamela também, à medida que for na prática ali, que vocês forem colocar em prática, a gente pode ir conversando, não tem problema, tá? Igual eu falei com vocês, eu vou deixar disponível todas as nossas aulas nos próximos 12 meses para frente, tá bom? Vão ficar aí na plataforma, tá? Então, vocês vão continuar tendo acesso à plataforma no Tro lá da Eduz por 12 meses, todas as nossas aulas. Então, daqui para frente, deu dúvida, podem rever as aulas, podem rebaixar os materiais. E, tendo novidade nesses assuntos que nós conversamos aqui, durante os próximos 12 meses, eu vou repostando para vocês, tá bom? Teve novidade no Tesouro, mudou o site, qualquer coisa que aparecer nos próximos 12 meses aí eu vou postando na plataforma para vocês e chega lá no e-mail de vocês que eu atualizei um conteúdo, só vocês entrarem e buscar lá a informação, beleza? Então, beijão, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, gente.